Junto comigo nesse webinar de hoje vai estar o Thales. O Thales também é um advogado com vasta experiência em aduaneiro, está na casa há bastante tempo. Então, a gente pretende, obviamente, ao longo desse webinar, que vai ser muito rápido, não vai ser um webinar longo, porque a maioria das coisas que acontecem do aduaneiro acabam tendo uma interseção com o tributário. Então, como nós estamos fazendo recorrentemente webinars relacionados aos efeitos da Covid no tributário, acaba que muita coisa também a gente já falou nesses webinars anteriores, de modo que esse webinar vai ser um webinar bem focado nas questões aduaneiras, tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês. Vou fazer uma breve apresentação aqui do que a gente vai falar, né? A nossa cronologia, a cronologia da nossa exposição. Muito rapidamente, nós vamos fazer uma introdução geral sobre o que está acontecendo aí nas alfândegas, né? Nessa circulação de mercadorias vindas ou indo para o exterior. Vamos falar um pouco das normas que o Brasil já editou em relação a esse trânsito também de mercadorias que entram e saem do país. E também, posteriormente, aí feita essa introdução geral, mais abrangente, nós vamos descer aos aspectos específicos da importação e da exportação, para o final a gente fazer aí um fechamento, abrindo para perguntas de todo mundo, já que, não tenho dúvidas, muitas coisas que nós falaremos aqui abrirão a todos uma dúvida aí para a gente poder abordar, né? Então, dando início à introdução especificamente, o que a gente tem visto no dia a dia, né? O governo adotou muitas medidas legais, tanto para a importação de produtos, quanto para a exportação de produtos, né? Obviamente, a maioria dessas medidas que foram adotadas, essas medidas legais que foram adotadas, foram medidas relacionadas a produtos e insumos que têm alguma relação com a pandemia. Essas medidas elas foram adotadas com uma tendência de tanto facilitar a importação, já que poderia haver uma escassez aí de produtos no mercado interno, então a importação desses produtos foi facilitada sobremaneira, quanto proibir a exportação de determinados produtos que nós poderíamos precisar aqui no mercado interno, né? Nós vamos falar para vocês muito rapidamente quais foram esses produtos, mas basicamente na importação nós tivemos algumas normas editadas e aproximadamente 400 produtos que foram beneficiados com a isenção do imposto de importação, tá? Só para exemplificar, nós tivemos, por exemplo, álcool gel, que teve a alíquota zerada do imposto de importação, artigos de uso cirúrgico, termômetros, os insumos azitromicina e cloroquina também tiveram um imposto de importação zerados, né? Outras soluções, kit de teste para Covid também está com imposto de importação zerado, entre outros produtos, tá? Então, outras questões que também foram adotadas além dessa redução da alíquota do imposto de importação para determinados produtos, como eu disse anteriormente, também foi proibido a exportação de outros produtos. Que produtos foram esses? Em especial, equipamentos de proteção individual para uso na área de saúde, né, luvas, aventais, máscaras, protetor facial e etc. Outra norma que foi editada, depois, obviamente, a gente vai disponibilizar isso para todas as pessoas que estão nos assistindo, as portarias, resoluções da CAMEX, portaria da SESEX, as leis, os decretos, tudo isso a gente pode disponibilizar depois, mas uma outra situação também que ocorreu foi a suspensão da exigência, e isso facilitou bastante, além
das alíquotas zeradas do imposto de importação, a suspensão da exigência de licenciamento de importação para determinados produtos. Isso é algo que poucas vezes a gente viu aí no histórico recente de comércio exterior, né? Outras medidas que foram adotadas, a resolução CAMEX também suspendeu até o final de setembro a aplicação de direitos antidumpings para seringas de uso geral, com ou sem agulha, tubos plásticos e tal. Outra medida também importante que foi adotada, dispensou-se a apresentação do certificado de origem na importação desses produtos relacionados à pandemia, dispensou-se a apresentação do certificado de origem de imediato, deu-se o prazo por 60 dias para poder apresentar isso, né? E as duas últimas normas finais que eu acho que faz sentido a gente abordar foi o seguinte: uma medida provisória que foi publicada agora essa semana. Eu só estou fazendo a introdução, depois o Thales vai abordar com profundidade esses aspectos. Uma medida provisória que postergou o prazo para pagamento de tributos relacionados ou justificativa, né, relacionados à operação, ao regime especial aduaneiro de drawback. Como todos sabem, o drawback você tem um prazo para demonstrar que você o cumpriu. Importou determinadas mercadorias, determinados insumos para produzir outros bens e exportar. Você tem um prazo para produzir isso e justificar. A norma postergou esse prazo. E hoje publicou também a Instrução Normativa 1947, que também estabeleceu novos procedimentos e prazos para pedidos de aplicação e extinção de regimes especiais aduaneiros. Tudo em vista das dificuldades que têm sido identificadas no âmbito do comércio exterior, né? E aí algumas outras medidas que a gente pode citar também, que diante da pandemia surgiram, né? Essa semana acabou surgindo aí na imprensa, um deputado federal acabou ventilando a possibilidade de haver um aumento da importação de gasolina, um aumento cogitou-se inicialmente de 40 centavos por litro de gasolina importada, e também a instituição de um imposto de importação na gasolina, tá, também importada. Tudo isso para fazer frente à necessidade de se fomentar a indústria do álcool hidratado, né, do combustível que a gente usa nos veículos aí, em razão de uma reclamação da indústria sucroalcooleira. Essa é uma medida que cogitou-se, saiu na imprensa, mas ontem, por exemplo, já o Bolsonaro disse que não deve acontecer. Por que a gente resolveu falar um pouco fazer esse webinar, né? Eu acho que o principal aspecto, além de todas as mazelas relacionadas aos procedimentos aduaneiros que a gente tem enfrentado, também em razão do impacto econômico, em especial nas importações, tá? E a gente vai ver isso na sequência. Nós tivemos um dólar no começo de janeiro, no dia 2 de janeiro, cravado em R$4. O dólar ontem fechou na maior alta histórica da moeda, a 5,83. Não há planejamento que sobreviva a uma situação como essa, quando você tem um aumento de 45% no preço de um produto que você se planejou, às vezes, no ano anterior, para poder desenvolver uma determinada atividade no ano seguinte, e ter um impacto dessa relevância, né? Um ponto positivo em relação a isso é que a alteração promovida, quer dizer, a oscilação promovida que aconteceu agora em abril de 2020, ela foi superior a 15%. E isso acaba startando um gatilho para as empresas que têm uma necessidade de pagar aí o PIS/COFINS sobre variações monetárias ativas, em vez de optar pelo regime de competência, como normalmente é feito, opta-se pelo regime de caixa. Você pode virar a chave quando você tem esse gatilho do aumento de uma variação cambial de 15%, isso está no decreto 8451, né? Então, só para falar um pouco para vocês sobre, ainda nessa introdução,
que eu prometi fazer em 15 minutos, o que a gente teve em relação ao balanço comercial, tá? Só para a gente mostrar um pouco do impacto no comércio exterior da pandemia. E pegamos especificamente o mês de abril, porque já que o estado de calamidade foi decretado no dia 20 de março. No mês de abril, nós tivemos exportações que somaram 18 bilhões de reais e importações de 11 bilhões de reais. Portanto, nós tivemos um saldo positivo em abril de 6,7 bilhões de reais. Tá? Foi um salto, uma balança positiva, ou seja, com muito mais exportações do que importação, que nos gerou aí, ao longo a gente vê que, especificamente para abril, o salto foi de 50% de tudo aquilo que a gente fez até o fim de abril. O que isso significa? Que a partir do momento que startou a pandemia, o comércio internacional virou completamente. Nós tivemos um aceno muito brusco de aumento das exportações, com a apreciação do dólar frente ao real, e uma diminuição também abrupta das importações. Quem mais sofreu com isso foi muito o setor de siderurgia. Tá? As exportações, a despeito delas terem aumentado, nós termos uma balança comercial positiva, o setor de siderurgia teve uma redução de 78% se comparado ao ano anterior. E vejam que coisa. Desculpa, o setor de exportação de veículos, uma redução de 78% da exportação. E na importação, como o dólar apreciou muito, o que a gente teve foi um impacto de 100%. Olha que coisa inusitada. No mês de abril, pelo menos a partir dos dados fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, MDIC, nós tivemos uma redução de 100% do minério de ferro importado. O Brasil não importou 1 grama de minério de ferro em abril. Por quê? Porque a gente teve uma redução brusca na exportação de veículos, de 78%. Então, como o minério de ferro, acaba que o aço aí acaba sendo a principal matéria-prima da produção de veículos, o impacto foi sobremaneira relevante, né? Então, em razão de todas essas movimentações, e aí para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, em razão de tudo isso, de todas essas variações de movimentação de carga, acompanhada das restrições que a gente tem enfrentado, né? O Brasil tem enfrentado na exportação, como outros países também têm enfrentado na importação, né? Estão restringindo a entrada de produtos exportados, determinados produtos exportados. Isso acabou acarretando, eu acho que 3 fatores que são os principais fatores que eu acho que o Thales vai abordar na sequência, mais especificamente em razão à importação e exportação. Primeiro, o atraso dos desembaraços, né? A decretação de calamidade acabou mandando muita gente para casa. Então, houve uma redução drástica dos fiscais que estavam ou estão apreciando as medidas relacionadas ao desembaraço aduaneiro. O segundo, uma dificuldade também tremenda em relação ao pagamento dos tributos que incidem na importação. Muitas empresas estão com muita dificuldade de conseguir despender de imediato os valores relacionados aos tributos dos produtos que elas precisam importar para poder dar seguimento às suas atividades. E o terceiro, que é o derradeiro, eu acho que é a dificuldade em relação ao cumprimento de determinados regimes aduaneiros especiais. Como eu disse agora há pouco, esses regimes aduaneiros normalmente eles têm um prazo para ser cumprido. E aí, com a chegada da pandemia, seja por impossibilidade material de realizar esse cumprimento, seja por impossibilidades formais, isso está muito difícil de ser cumprido. E, enfim, é algo que a gente precisa pensar e dar alternativas para solucionar esses problemas. Eu acho que a nossa apresentação, aí passando a palavra já para o Thales, deve girar em torno desses 3 pontos, tanto em relação à importação quanto à exportação. Thales, tem a palavra. Muito obrigado, Giuseppe. Então, vamos avançar. Na verdade, o Giuseppe, só para
vocês entenderem como é que vai funcionar um pouco da nossa apresentação, o Giuseppe ficou como portador das boas notícias e eu fiquei como portador das más notícias. Acho que o primeiro ponto ele já abordou bem, a questão do câmbio. O câmbio teve um aumento de 50% acumulado esse ano. Começou por volta de R$4, a gente está chegando a R$6 e não para de subir. E aí qual o grande problema da escalada do câmbio? Para o pessoal que exporta, a escalada do câmbio é excelente. Por quê? Significa que você vai receber mais pelos seus produtos. Qual o problema? Para o pessoal que importa, muitas das mercadorias, principalmente aquelas que vêm pelo modal naval, estão chegando aqui um mês depois da compra efetiva. 1 mês, 2 meses. Então, todo mundo fez o seu planejamento de negócio imaginando $1 a R$4, e agora, na hora de registrar a declaração de importação, está encontrando $1 a 5,5, quase 6. Qual o problema disso? O Brasil, a legislação aduaneira brasileira, ela acaba adotando que o dólar, a base de cálculo é o valor aduaneiro, mas o dia que você calcula qual vai ser o montante em si que você vai oferecer a tributação é na data do registro da declaração de importação. Então, você pode ter comprado o produto a $1 3,85, quando chegar aqui, se o dólar tiver a 6, você vai pagar os tributos aduaneiros a 6. Na prática, em quatro meses que a gente teve esse ano, os tributos aduaneiros aumentaram em quase 50%. A realidade é essa. A partir do momento que o câmbio aumenta em quase 50%, ele traz a reboque o aumento de toda a carga tributária na importação. Esse é o primeiro problema. E aí vem o segundo. As empresas, a Covid, ela praticamente paralisou diversos segmentos. A gente sabe disso, é uma questão assim, notória. O setor, todos os serviços que são não essenciais, principalmente de comércio, pararam. E aí, shopping center não está funcionando na maioria dos estados, não tem academia funcionando, não tem comércio de rua, não tem prestação de serviço. Então, tudo que era não essencial ou fechou ou então diminuiu muito. Por quê? Os consumidores não conseguem chegar lá porque pelo menos metade deles estão em isolamento social. Então, a gente pode imaginar que, no mínimo, 50% do consumo diminuiu. Apesar de vários clientes nossos, vários parceiros comerciais terem relatado que a diminuição chegou até a 80% em alguns casos. Então, qual o problema disso? Quando você tem os tributos internos, você consegue fazer as operações, você faz as operações e depois recolhe os tributos. É assim com o ICMS, com o IPI, com o PIS, COFINS e RPJ. Nos tributos aduaneiros não é bem assim. Se você não pagar os tributos, você não libera mercadoria. E se você não liberar mercadoria, você não ofere 1 centavo de receita. Então, qual o problema? Os tributos aduaneiros, numa situação que não dá para pagar, eles funcionam como uma barreira à concretização de negócio. Enquanto os tributos internos, não. Você vai ter os efeitos nefastos da inadimplência, claro, que podem ser mitigados judicialmente, mas você consegue fazer os negócios, você consegue fazer um planejamento. Os tributos aduaneiros, não. Se você não pagar, você não libera nada. E não dá para parcelar, não dá para compensar, não dá para fazer nada. Você pode ter 30 milhões de saldo credor com a Receita Federal do Brasil. Não importa. Se você não tirar dinheiro do seu caixa e pagar em espécie, você não vai liberar. E aí, várias empresas, principalmente quem tinha regime de entreposto aduaneiro ou montava um estoque aqui no Brasil, falou, eu não tenho dinheiro para liberar isso. Por quê? Aumentou 50% o valor que era estimado de carga tributária aduaneira, reduziu 80% a receita dele. Não há caixa para fazer isso. E vários produtos são perecíveis. Então, você começa a correr contra o tempo com o risco de perecimento desses produtos que efetivamente não gera. Aí é o desastre econômico maior. Por quê? O dinheiro praticamente vira pó, a verdade é essa, o dinheiro vira pó, e, além disso, nenhum centavo de tributo aduaneiro é recolhido aos cofres da União. Nem de tributo aduaneiro, nem, obviamente, dos tributos da operação subsequente, porque a maioria das operações de importação tem um propósito negocial subsequente. Então, é um desastre econômico tanto para o fisco
quanto para as empresas, porque todo mundo sai perdendo, é a decisão salomônica. Infelizmente, apesar das postergações que a gente viu recentemente de PIS/COFINS, de contribuições previdenciárias em geral, nenhuma norma foi editada para postergar o recolhimento dos tributos aduaneiros, nem viabilizar parcelamento, compensação, qualquer coisa. Os tributos aduaneiros não sofreram qualquer flexibilização, ou paga ou não libera. Esse é o maior problema que tem sido encontrado pelos importadores, que a carga tributária aumentou grosseiramente. E o outro que a gente tem, é engraçado, porque o outro é a questão da demora no desembaraço aduaneiro. Esse era um problema que tinha muito mais numa situação de normalidade econômica. Os importadores reclamavam muito da demora da Receita Federal, principalmente quando o produto quando a declaração de importação não ia para o canal verde, ia para o canal amarelo, para o canal vermelho, demorava muito, era uma reclamação geral. Com a pandemia, o que aconteceu num primeiro momento? Reduziu o número de importações e aí começou a ser mais rápido. As empresas relataram que não estavam tendo problema para o desembaraço aduaneiro. Só que com o passar do tempo e também com o agravamento do trabalho remoto das alfândegas, agora, quase 2 meses depois do início dessa situação, a situação piorou. Agora, até o que está no canal verde está começando a demorar o que não demorava antes. E acho que o pessoal do setor produtivo pode saber com muito mais propriedade que a gente. Mas cada dia, do ponto de vista logístico de negócio, faz muita diferença. Então, ficar 8 dias retido na alfândega e conseguir liberar no mesmo dia impacta na concretização de negócio. É algo extremamente sensível. Então, assim, dos problemas que a gente tem encontrado na importação, é basicamente isso. É o fato da legislação aduaneira brasileira eleger o câmbio da data do registro da declaração de importação, ou seja, você não tem uma certa segurança em relação ao seu planejamento de negócio. O segundo é a questão de não haver dinheiro para fazer, muitas vezes, o pagamento prévio desses tributos aduaneiros em espécie, como é exigido pela legislação. E o terceiro é a questão da demora no desembaraço. Esses são os 3 principais problemas que têm sido encontrados pelos importadores e que nenhuma das medidas adotadas pelo Poder Executivo, embora várias delas tenham sido válidas e muito interessantes, conseguiram resolver. Então, assim, na verdade, é até curioso falar isso, mas muitas vezes foi viabilizada a importação de produtos essenciais, mas todos os outros produtos de setores que estavam efetivamente afetados pela pandemia e tinham uma redução de receita, nenhuma norma foi editada para facilitar eles. As normas que o Giuseppe mencionou na importação foram todas editadas para o setor de medicamentos e para produtos para o combate do Covid. Mas o Poder Executivo até agora está completamente cego em relação ao calvário de todos os outros setores que operam com importação de produtos. Que esses sim tiveram um grande freio na sua receita usual, e para piorar, não estão conseguindo liberar as mercadorias para manter a roda girando. E se as mercadorias perderem o prazo de validade, aí é um desastre econômico. Assim, a verdade é que o Brasil, do ponto de vista do setor de importação, está montado numa bomba relógio. A bomba ainda não explodiu. Mas se a gente passar mais 2 meses nessa situação, a gente vai ver várias empresas que operam, muitas delas alavancadas, várias delas perdendo milhões de reais em mercadorias. E esse é um impacto que talvez a gente não consiga se recuperar. Porque a inadimplência tributária interna, a gente ainda consegue dar um jeito. Assim, não é o ideal, mas é possível ficar inadimplente. Mas se você não tem mercadoria para vender, o que você faz? Esse é o grande problema assim, na parte de importação. Na parte de exportação, é até curioso, porque o Giuseppe falou, olha, o valor das exportações aumentou muito. Isso é muito graças ao aumento também do câmbio. A balança comercial ficou mais favorável porque
a moeda brasileira se desvalorizou em 50%. Então, da mesma forma que a gente tem um 50% de aumento na carga de importação, a gente tem um 50% de aumento também nos recebidos das pessoas nos contratos de exportação. A gente sabe que tudo da exportação tem um hedge cambial. Então, na prática, não é como se o exportador estivesse pagando mais para o importador do exterior, esteja pagando mais para o brasileiro. Não é isso. Mas o brasileiro acaba recebendo mais. O problema é, a gente ainda está no fluxo das operações que foram feitas antes da pandemia. O mercado a gente está com a impressão que teve um aumento nas exportações, mas isso não é verdade. A verdade é que o Brasil está começando a receber mais valores de vendas que foram feitas em janeiro, fevereiro, porque é natural ter um certo prazo para pagamento, em especial na exportação. O problema é, será que a gente continua vendendo tanto quanto vendia no passado? O José citou o setor de automóveis. Mas a gente pode citar... Só para fazer um parêntese, de fato, e obviamente vai ter um descasamento em razão dessa variação positiva do dólar, né, dessa apreciação do dólar, mas a balança comercial em termos absolutos teve de fato mais exportação. Aumentou, obviamente, a quantidade de ingresso de dólar, mas a quantidade de produtos exportados também aumentou, tá? Exato. Então, obrigado, José, pela intervenção. E aí, qual é o nosso cenário hoje em dia? O Brasil exporta muito produtos de base, commodities, e produtos também que são utilizados na construção civil. A grande verdade é que a gente tem muito produto exportado para a construção civil chinesa. A China se tornou um parceiro negocial do Brasil muito importante, principalmente para a indústria de base. E qual é o problema? Quando a China começou a enfrentar a Covid, teve que fazer o isolamento social, o que ficou parado na China? Obra. As obras de infraestrutura, que eram os grandes consumidores do Brasil, encerraram. Mesma coisa o consumo de produtos que o Brasil estava exportando. Por exemplo, automóveis. O Brasil não exportava automóvel para a China, mas acabava exportando para a América Latina, no geral. Não tem consumo para esses produtos. A partir do momento que as pessoas estão isoladas em casa, o consumo é simplesmente de produtos alimentícios e você tem uma redução muito drástica nos produtos que assim não são essenciais. Todo mundo acionou o freio e está segurando o consumo. Então a gente tem um grande problema, que é uma bolha que vai estourar logo à frente, que a demanda internacional ela diminuiu muito nos últimos tempos, por causa da Covid. A gente está trabalhando com uma estimativa de redução por volta de 10% da economia mundial. Então, assim, é um impacto muito grande para o Brasil, que também, de uns tempos para cá, tem dependido cada vez mais das operações de exportação para manter uma balança comercial saudável, para fechar as contas do país. Então, assim, a gente tem uma situação grave aqui em relação à exportação. E aí, qual o outro ponto que a gente está encontrando muita dificuldade? E agora a correlação desses setores. Muitas vezes nesse setor é utilizado um regime aduaneiro especial do drawback para você conseguir manter o seu caixa de giro. O drawback funciona de um jeito muito simples. Você importa as coisas ou adquire no mercado interno com suspensão do pagamento de tributos e depois, quando dá saída para exportação, isenta, zero o valor da carga tributária. Por que isso? Para manter o exportador com seu capital de giro. Então, você mantém o exportador com seu capital de giro, então, vamos dizer, se ele tinha que adquirir algo e a carga tributária era 20%, quando eu tiro essa carga tributária, ele pode adquirir 20% mais produto. Então, ele consegue vender 20% mais produto e todo mundo sai ganhando, mantendo o capital de giro dele. Só que é um compromisso que ele tem de exportar. Então, ele faz todo o planejamento de negócio dele, faz a manufatura e logo depois exporta. Qual o problema desse cenário, uma situação em que o Brasil, em que a demanda mundial diminuiu? Redução do valor do preço dos produtos,
Porque, assim, apesar do câmbio estar favorável para o Brasil agora, a gente teve uma redução do preço praticado mundial, o que é natural, é lei do mercado. Se a gente reduz a demanda e mantém a oferta, o preço cai. É natural. Fica numa situação em que é difícil, em que se torna prejudicial fazer a exportação agora. Então a gente fica esses exportadores ficam numa sinuca de bico, que é exporto agora a qualquer preço para cumprir a regra do meu regime, ou seguro, e aí eu vou ser cobrado do imposto de importação da adquisição dos insumos, mas depois eu acabo compensando porque eu vendo num preço adequado, eu não me sujeito a esse preço muito ruim que está sendo praticado agora. E isso partindo do pressuposto que ele consiga achar um comprador. Se ele não conseguir, a situação é pior. Por quê? Aí é o cenário de bomba relógio que a gente falou já na questão da importação. Você fica sujeito à cobrança dos tributos e está com a mercadoria aqui, nem consegue receber o valor e que gera um passivo fiscal muito grande para você. Então, assim, isso é acontece muito no drawback, mas também e aí a medida provisória foi editada para tentar facilitar essa situação, mas também acontece nas remessas com fim específico para exportação, que é um instrumento legal que é criado exatamente para você adiantar os benefícios da exportação para o exportador, e aí ele consegue fazer girar a roda de maneira mais rápida. Qual o problema disso? Tanto na parte estadual quanto na parte federal, você faz essa remessa e aquele que recebeu, normalmente uma trade ou um depósito alfandegado, ele precisa exportar num período de 180 dias. Ou seja, o risco que eu falei para o drawback não é mais da exportadora, mas é dessas empresas, as empresas das SCFs e das trading companies. Como é que faz? Você vende a qualquer preço só para, enfim, não passar esse prazo, ou você paga os tributos e depois se compensa depois vendendo numa situação melhor? É muito grave, porque imagine, você recebe um produto, está sem ICMS, está sem IPI, uma carga tributária, sem piscofins, uma carga tributária estimada de 40%. Aí agora, porque você não consegue encontrar o comprador, você vai ter que pagar os 40% e aí depois achar uma outra pessoa, um outro comprador, e aí quando você achar, o valor que você pagou aqui vira crédito. Aí você vai poder se compensar ou então tentar transferir para terceiros. Mas é evidente que é muito ruim você ter um dispêndio de caixa no atual cenário, especialmente quando você transforma esse dispêndio em crédito escritural, que todo mundo sabe que é um negócio extremamente de uso limitado. Apesar do crédito à exportação, em tese, dever ser um crédito muito melhor, você consegue exportar, você consegue utilizar de várias outras formas, transferir para terceiros, seja algo muito mais livre, exatamente para você incentivar esse tipo de operação. A gente sabe que, principalmente nos estados, tem muita restrição. Apesar da Lei Candir, a lei do CMS, permitir que você faça transferência, o pessoal que efetivamente já tentou fazer isso no passado, a maioria vai contar uma experiência não muito agradável. É sempre algo extremamente sensível. E, por último, na questão da exportação, a gente tem as medidas que foram adotadas para o governo em 18 de março desse ano. O que ele fez? Ele criou uma licença de exportação para os produtos que ele elencou como essenciais para o combate da Covid. E aí tem uma lista enorme, foram mais de 50 produtos. Tudo que ele fez de bom para importação, ele criou de entrave para exportação. E qual a grande maldade nessa situação? A licença de exportação ela pode ser emitida no prazo de 30 dias. Gente, 30 dias no comércio internacional, onde a mercadoria vai ficar 30 dias também num navio, é deal breaker. É impeditivo a conclusão do negócio. Então, você adicionar 30 dias até a data em que o importador no exterior recebe o produto, inviabiliza as operações. E a gente tem recebido muita reclamação, principalmente do setor de cosméticos, que passou a produzir álcool gel na pandemia, que
o governo, na prática, não deixa exportar. Ele não indefere as licenças de exportação. Ele só não analisa. E a partir do momento que você não analisa, equivale a um indeferimento. Só que a gente está passando uma situação... A medida do governo é até compreensível. Mas, primeiro, não tinha base legal até o final de abril para você negar a exportação de produtos, desses produtos, máscaras, álcool gel. Isso foi criado numa lei bastante controversa no final do mês passado, tá? E ainda demanda regulamentação, ela ainda não é auto-aplicável, principalmente para álcool gel, máscara e tudo mais. E, além disso, você não podia fazer esse indeferimento. E acabou que foi feito a linhas tortas. E fica numa situação que máscara e álcool gel era muito complicado de encontrar no início da pandemia, porque teve uma corrida aos supermercados, o consumidor geral comprou à torta e à direita e ficou em falta, inclusive de papel higiênico. O pessoal que acompanhou as notícias viu que teve uma grande falta de papel higiênico, que nem é um produto essencial, mas por uma questão das pessoas estocarem. E aí todo mundo passou a produzir. O que isso gerou? Os produtos estão encalhados, porque não tem ninguém saindo na rua para comprar eles agora. Ou seja, o mercado interno saturou de álcool gel, saturou de máscara, porque depois da possibilidade de produzir caseiro, várias pessoas estão produzindo caseiras. E o que você faz com esses produtos? Especialmente o álcool gel, que ele tem para empresas que não são do ramo, ele tem uma validade de 6 meses. O que você faz? Você exporta. Por quê? Porque tem outros países que estão no início da pandemia que poderiam receber esses produtos. Qual o problema? O governo brasileiro editou uma etapa necessária que, na prática, impede que você concretize esses negócios. Então, você tem um grande óbice, você fica meio... Eu não consigo vender internamente porque saturou o mercado e não há demanda para isso. Não consigo vender para a iniciativa pública, para o setor de saúde, porque eles também já estão saturados. O Brasil precisa hoje de respirador. Precisa de respirador. Agora, álcool gel não há a menor necessidade. E eu não consigo exportar, porque a Suex, que fica com a responsabilidade de anuir com isso, que é o antigo SESEX, não analisa meus pleitos. Então você fica sem saída. Na prática, aquilo ali vai, assim como acontecer na importação, aquela mercadoria, aquela riqueza que você poderia oferir, ela vai se perder. Então, assim, são situações que a gente está vendo com muita atenção e com muita preocupação, porque quando isso acontecer, a gente agora está numa situação de crédito. A gente ainda não sentiu a conta, mas essa conta vai chegar tanto na importação quanto na exportação. O que não quer dizer que que é uma situação que não tem solução, e aí eu vou passar a palavra para o Giuseppe, para ele falar as coisas boas, né? E falar do que a gente pode fazer e do que se tem pensado e visto no mercado como alternativa para não deixar essa bomba relógio efetivamente explodir e o dinheiro se perder para sempre, o que é muito grave no atual cenário. Qualquer centavo é importante. Thales, obrigado aí por devolver essa bola redonda. Acho que você expôs muito bem aí as fragilidades, tudo que está acontecendo na importação e na exportação, todos esses problemas, todos esses gargalos, e a gente precisa pensar em alternativas, né? Então, a gente volta, e eu gostaria de destacar basicamente duas alternativas que a gente tem conseguido aí êxito na judicialização. Acho que a primeira delas, e mais fácil, vamos dizer assim, de se obter, é a possibilidade de desembaraçar as mercadorias que eventualmente estejam paradas no porto por eventuais dificuldades ou situações como o Thales falou aí, a Receita travancando a liberação, o prosseguimento desse desembaraço aduaneiro, né? Um mandado de segurança para fazer com que esse desembaraço ocorra caso a mercadoria esteja parada por mais de 8 dias. A previsão legal expressa no decreto que regulamenta o processo administrativo federal fiscal, no sentido de que os atos devem ser praticados em no máximo 8 dias. A Despedi não tem uma previsão legal expressa em relação à data ou a prazo para desembaraço aduaneiro,
Fato é que a jurisprudência tem aplicado amplamente esse prazo de 8 dias para a finalização do desembaraço aduaneiro, né? E, óbvio, a reboque disso podem acontecer algumas coisas, como, por exemplo, suponhamos que, em razão da necessidade de dar andamento rápido e célere ao desembaraço de importação, tem alguma divergência em relação à classificação fiscal dessa mercadoria. Normalmente, quando você faz o desembaraço na importação, os tributos que você paga na importação, em especial o IPI, se você vai revender essa mercadoria, você também tem que pagar o IPI revendas, né? Inclusive, é uma discussão que está no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, está para ser apreciada. Qual é o ponto? A partir do momento que você importa uma mercadoria com um determinado NCM, classifica essa mercadoria numa nomenclatura comum do Mercosul, em que a alíquota do IPI seja 5%. O crédito que você vai escriturar é de 5%. Porém, a Receita Federal pode olhar e falar assim, não, essa classificação está equivocada. E aí dizer, não, você deveria estar em outra classificação, em outra NCM. Essa outra NCM com uma alíquota de 15%. Se eventualmente você concordar com a Receita e pagar essa diferença, obviamente, o crédito da diferença de 5 para 15 você também tem que escriturar. E muitas das vezes as empresas acabam esquecendo de fazer essa escrituração complementar decorrente do auto de infração. Acho que é um ponto super relevante aí para se ficar atento, né? Outras discussões que enfim, são mais difundidas em relação à inconstitucionalidade da taxa do Siscomex, né? O Supremo julgou a questão há 2 semanas, já tinha alguns precedentes favoráveis, mas há 2 semanas ele julgou repercussão geral. Ainda há um ponto a ser esclarecido, tá? Em especial em relação a qual é o valor da taxa que pode ser cobrado. E aí, havendo dúvidas, a gente esclarece aí pelas perguntas, não vamos nos estender mais, porque é uma discussão que é uma discussão bastante antiga, mas como o Supremo julgou semana passada, é necessário a gente abordar, né? E a outra discussão, que eu acho que é relevante para esse momento também, diz respeito à possibilidade de você postergar o pagamento dos tributos incidentes na importação. Por incrível que pareça, essa discussão é uma discussão mais sensível, muito mais sensível, do que aquela discussão usual que está sendo travada aí saiu um dado aí na semana, acho que passada, mais de 4.000 ações judicializadas visando a postergação do pagamento de tributos, né, federais, de tributos federais. Por incrível que pareça, essa discussão para os tributos federais no âmbito aduaneiro está tendo uma receptividade muito maior, uma acolhida muito maior do Poder Judiciário do que a discussão dos tributos gerais. Até porque parte deles foram prorrogados já, né? Mas, assim, inicialmente, como todos estavam sendo objeto de discussão, a gente viu que o resultado para os tributos incidentes da importação foi muito melhor, o pedido de postergação foi muito melhor acolhido pelo Poder Judiciário do que os demais. Hoje nós estamos aí numa taxa talvez de 60% de deferimentos de liminares para os tributos incidentes da importação. Eu acho que é meio fácil de tentar explicar isso, né? Os tributos correntes, você normalmente tem um prazo para pagamento. O fato gerador aconteceu hoje, você pode pagar, por exemplo, o PiscoFins paga até o último dia útil do mês subsequente, o IRPJ e CSL também no regime de estimativa, você pode pagar até o último dia do mês subsequente. Os tributos incidentes da importação, não. Registrou a DI, você já tem de imediato o débito em conta daqueles tributos incidentes da importação. Portanto, a situação do contribuinte que está em dificuldade financeira, com indicadores financeiros ruins, precisando pagar fornecedores, precisando pagar a folha, mas não podendo desembaraçar a mercadoria que lhe é essencial para continuar as atividades, obviamente isso acaba sensibilizando muito mais o juiz do que os tributos correntes, né? Eu acho que, em linhas gerais, Thales, era isso que nós gostaríamos de abordar. A gente, obviamente, fica aí
aberto às perguntas e para responder é aquilo que eventualmente a gente não conseguir responder agora, a gente responde depois diretamente por e-mail, tá? Chegou uma pergunta aqui, Thales, que diz o seguinte: caros, vocês teriam conhecimento se os importadores estão utilizando a assinatura eletrônica em BL ou invoices? A situação absolutamente pragmática, né? Dos que eu vi até agora, não. Tá? Dos que eu vi até agora, não. Não sei se você chegou a ver algum, Thales, com assinatura eletrônica de Bill of Lading ou invoice. Confesso que não. Confesso que ainda não. É altamente pragmático. Não vi, até agora não vi. Tese, tá? Muito em tese, daria para justificar na Receita Federal, mas a grande situação pode cair com um fiscal que queira ver ali uma assinatura física. Mas, em regra, tem o mesmo efeito jurídico, talvez até menos apto a fraudes do que a assinatura física. Considerando os meios atuais, né, de controle de chave de acesso a assinaturas eletrônicas, eu acho que, a despeito de não ter regulamentação, não ter uma previsão expressa na norma, isso há de ser visto com certa parcimônia pela Receita Federal, né? E, obviamente, numa situação como essa, como o Thales falou, havendo a credibilidade do certificado que deu suporte à assinatura eletrônica, uma medida judicial aí também, eu acho que seria altamente eficaz a impor à Receita Federal a aceitação desses documentos via assinatura eletrônica. Eu acho que se pegar um fiscal assim, mais, talvez com muito bom senso, que seja sensível à situação que a gente está passando, vai entender e não vai criar muito caso. Mas se criar caso, assim, pelo que a gente tem visto também do judiciário, chances de reverter isso são bem altas. Seria difícil justificar, a Receita acabar justificando, falando, não, eu não quis porque eu queria assinatura física, sabe? Mas o ideal, como os documentos que acompanham eles vão impressos, o ideal é que seja uma assinatura eletrônica que consiga, quando imprimir o documento, ficar uma menção a ela, né? Porque senão pode ficar a impressão para o fiscal de que é apócrifa. E aí seria pouco interessante. O ideal é usar um assinador eletrônico em que conste ali no documento impresso foi assinado eletronicamente pela chave número tal. Acho que esse é o único cuidado que se tem que ter para não dar muita margem para problema, mas fora isso, provavelmente vai ser aceito. Tá. Chegaram outras, eu recebi outras duas perguntas aqui no WhatsApp, Thales. Uma delas eu acho que você vai querer responder, que você gosta da discussão, é o seguinte: as legislações estaduais poderiam impor prazo para a exportação de produtos diferente do que prevê a Lei Complementar 87? Essa é uma pergunta que eu gosto muito, tá? A resposta dela é não. Apesar de existir um convênio prevendo esse prazo de 180 dias, esse prazo não está previsto e nem é um requisito a equiparação e exportação prevista na Lei Complementar 87. Então, não. Em regra, esse prazo é inconstitucional e pode ser questionado judicialmente. Inclusive, já existem alguns precedentes, normalmente em casos em que o prazo acaba sendo extrapolado e há cobrança, já existem precedentes em alguns tribunais de justiça falando que esse prazo é inconstitucional por não estar previsto na Lei Complementar 87. A verdade é que os estados pegaram o que o fisco federal regulamentou para o IPI e tentaram transportar para o ICMS. Só que no IPI, eles conseguiram, isso não estava equiparado à exportação, então era uma previsão que estava em lei ordinária. Então daria para você criar um requisito via lei ordinária. Já no caso do ICMS, essa equiparação está na lei complementar, e só a lei complementar poderia criar um requisito para isso. Então, assim, respondendo em forma sintética, não poderia. Mas isso daí vai dar dor de cabeça, vai ser cobrado e só dá para afastar judicialmente.
Eu recebi uma outra pergunta aqui também, falando sobre a possibilidade de restituição dos tributos que se paga sobre mercadorias que foram objeto de pena de perdimento. Essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque a partir do momento que você registra a DI, você tem o débito em conta. Se eventualmente a Receita olha para essa DI e encontra alguma irregularidade nela, que dê suporte à aplicação da pena de perdimento, uma interposição fraudulenta, por exemplo, esse tributo, em tese, na visão da Receita, não poderia ser restituído. Porém, o CARF tem precedentes favoráveis, permitindo a restituição desses valores, e também o Poder Judiciário tem precedentes favoráveis, impondo à União a devolução desses valores. A gente já está no final, Thales, e, enfim, tem algumas outras perguntas aqui, a gente vai responder assim que possível, e eu gostaria, já finalizando aí, para mandar uma mensagem final, agradecer a todos aqueles que estiveram conosco durante essa hora aí de webinar, dizer que foi um prazer enorme poder apresentar para todos vocês aquilo que a gente tem vivido no comércio exterior em relação aos problemas que têm sido enfrentados tanto aduaneiros quanto tributários. Dizer que a gente espera todos vocês para uma próxima. Queria agradecer ao Thales também pela disponibilidade e apresentação do tema, ao pessoal da organização, do nosso marketing, da nossa comunicação. Obrigado a todos aí por por estar conosco aí durante essa hora. Também queria só referendar tudo que o Giuseppe falou. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer situação que esteja impactando a operação de vocês, por favor, não hesite em perguntar. A gente vai analisar o caso com carinho, ver se tem alguma saída e vai responder de forma ponderada, sem vender sonho. A gente não opera dessa forma aqui no aduaneiro, a gente consegue manter bem o pé no chão. E se a gente conseguir resolver a situação para vocês ou dar alguma alternativa, vai ser o nosso maior prazer conseguir fazer isso, tá? Então, agradeço todos os presentes. Muito obrigado pela atenção de todos, pela presença, por ter nos aturado aí por essa hora. Espero que tenha sido proveitoso. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.